Está no ar o programa Na Moral. É, rapaz, o seu programa diário predileto de todas as tardes. Rapaz, antes de a gente começar o programa aqui, eu quero falar boa tarde a todos, né? A turma do sofá, a dona de casa, o motorista de aplicativo, os trabalhadores e também o pessoal que está fazendo sua comprinha aí, ou também no salão de beleza. Porque com o advento do celular, você pode acompanhar o programa Na Moral em qualquer lugar do mundo, né? Até, por exemplo, se você estiver andando no ônibus, você pode colocar lá no seu celular e acompanhar o programa Na Moral pela internet, tanto nas redes sociais, no Facebook da própria TV, que é olha, rapaz, eu quase falei besteira aí, Rede SPTV, né? E também no nosso Facebook, no perfil do José Ricardo Camargo Neves. Você também pode acompanhar o programa no site da Rede SPTV, www.redesptv.com.br. Ou, se você preferir, você pode baixar o aplicativo Sou TV na sua TV Smart TV e acompanhar no canal 56 todos os dias o programa Na Moral, né? Outro recadinho que eu quero fazer para vocês também é que todos os dias depois, quando encerra esse programa, a partir das 8 horas tem a reprise do programa Na Moral, também aqui na sua rede SPTV, né? E o último recadinho, que eu acho também importante passar para todos vocês, é a respeito, por exemplo, da sua participação aqui no programa. Se você quiser participar, você pode mandar um áudio ou um vídeo no WhatsApp 3648-8480. Repetindo, 3648-8480. Você pode participar do programa inteiro. Se quiser falar sobre o esoterismo, tem alguma dúvida, pergunta aqui para o Pedro, que ele vai te responder com o maior carinho. Ah, quer saber alguma pergunta na área política? Pergunta para o especialista que ele vai responder as suas questões. E por aí vai, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora a gente vai começar a bater um papo bacana com o nosso astrólogo e amigo Pedro, né? Primeiramente, boa tarde. Já chegamos, completamos a primeira semana de programa e muito bem ainda. Interessante, né? Estamos aprendendo. Uma boa tarde ao público, né? E estamos aí, a cada dia que tem, aprendendo mais, né? Para mim é uma experiência nova, estou aí tendo a oportunidade de estar comunicando a vocês e explicando também, transmitindo tudo aquilo que eu aprendi, né? Porque eu falo que eu sou um pesquisador, faz anos que eu pesquiso toda essa parte da espiritualidade, né? Tive a oportunidade de ir para a Índia, fui iniciado na Kriyoga, tive a oportunidade de ver o Sai Baba. Você foi na Índia? Foi. E você foi fazer o que lá na Índia? Eu fui porque o Sai Baba era um guia espiritual muito conhecido, né? E a minha esposa tem muita fé nele. E eu não tinha ideia de quem seria ele. Então nós fomos para a Índia, né? É um cara espiritualizado. Ele já falecido, mas ele era muito voltado para a educação. Entendi. Ele, com os donativos, ele montou um dos melhores centros de cardiológico na Índia. Ele mexia também bastante com o social, então? Sim, ele sempre privilegiava a educação. A educação, nós estamos vendo que os povos, né, os países, principalmente, não dão foco. Nosso país, por exemplo, você vê que a parte pedagógica é muito fraca. Você vê que as turmas... Inclusive, nós estamos esquecendo um detalhe. Amanhã, dia 15 de outubro, é dia do professor, que é muito maltratado nesse país aqui, desvalorizado, e que o pessoal deveria, né, reconhecer mais o valor do professor, né? O professor é que, por exemplo, que forma vários profissionais, né? E o reconhecimento qualquer é mínimo, né? Então eu acho que os poderes públicos deviam reconhecer muito mais os professores. Lá no Japão, por exemplo, o professor é tido como um mestre, né? E respeitado como um rei. Então eu acho que o povo brasileiro devia espelhar um pouquinho no povo japonês, né? É interessante que você colocou que todo mundo lá reverencia o imperador. A única pessoa que está livre de reverenciar o imperador é um professor. Então é a base do nosso país, né?
ou qualquer evento que nós venhamos a ter, é investir em educação e, infelizmente, né, nós vemos que faz décadas que não são reconhecidos os nossos professores, são salários realmente muito baixos, faz anos que eles não recebem nenhum tipo de aumento, né? Sempre as verbas para a educação sempre vai ficando para depois. Isso aí vai motivando, né, o profissional, né? Porque se ele não é reconhecido, qual que é a primeira sensação dele? Pô, eu trabalho, me mato aqui para dar o melhor aqui na sala de aula, e qual é que é o reconhecimento que eu tenho? Nenhum, né? Então é um jeito, o cara tem que trabalhar em 3, 4 lugares, é uma vergonha isso, né? Não, e sem contar que ele não tem nenhum tipo de infraestrutura para apoiá-lo. Então são pessoas que às vezes trabalham em 3, 4 escolas, movimentam-se, né? Como é que você pode ver um professor que vai educar os nossos futuros trabalhadores, futuros, até o governo mesmo, né, os políticos, se não houver uma base, uma boa educação? O Japão, quando ele termina a Segunda Guerra Mundial, que ele foi totalmente devastado pela bomba atômica, a única coisa que eles tinham em vista era investir no povo. E aí eles investiram maciçamente na educação. E você vê o que é o Japão hoje. Uma potência. Porque o que eles espelharam e olharam, né? Qual foi a observação deles? Você investindo no povo, você vai ter que capacitar a mão de obra para o país. Por exemplo, você tendo um povo qualificado, você não vai ter problema, por exemplo, de apagão de mão de obra, como está acontecendo no Brasil hoje em dia. Por exemplo, nas áreas específicas, que nem área industrial, têxtil, você pode ver que está sendo muito difícil encontrar profissionais nessa área, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, estudei, eu fiz engenharia industrial mecânica, depois eu fiz mestrado em automação de controle. Então eu busquei sempre estar aperfeiçoando, né? E tenho um filho hoje que ele é professor de matemática, ele é por vocação, gosta, tem prazer em dar aula, transmitir o conhecimento para o outro, né? E geralmente a gente acompanha, né, o descaso público, né? Isso eu estou falando em todos os níveis, eu não estou falando de parquinho A ou B ou C. Nós temos aqui que todos o mundo político hoje, eles não dão incentivo para que o povo seja bem educado. Falta, assim, né, realmente nessa área, um incentivo, né, investir mais, aparelhar mais as escolas. Existe um monte de escolas, mas às vezes o professor entra na sala de aula e não tem nem o giz. Yeah. E às vezes o professor é obrigado a comprar o giz para ele poder usar na sala de aula. Então nós vivemos isso, e é interessante que na astrologia, quando eu vejo a parte do intelecto, a parte do conhecimento, a gente fala da casa de Gêmeos. Gêmeos é o que busca o conhecimento, é o intelecto. E quem rege justamente isso é Mercúrio. Mas todo o conhecimento que eu adquiro, eu tenho que pôr ele também em prática, que a gente chama que é a casa de Virgem, que é os Gêmeos. Você adquire o conhecimento e você põe em prática isso em Virgem, tá? Que é um Mercúrio de Terra. Então, como que eu posso ter um país prosperando onde você não investe na base? Onde o povo não tem incentivo a estudar, a buscar o conhecimento, a gerar novas tecnologias, né? Nós vemos as nossas faculdades realmente sem incentivo. Para você, Pedro, é uma coisa também, com uma velha frase surrada, que eu ouço há muito tempo, que eu aprendi com meu pai, é que você pode tirar qualquer coisa da pessoa, menos o conhecimento. Sim, exatamente. Na verdade, e conhecimento a gente também não transfere. Você não consegue. Você adquire. Isso, você precisa adquirir. Por isso que a base, né, de um pai, de uma mãe, o maior herança que pode dar para um filho é a educação. Sem dúvida. É dar para o filho uma condição para que ele possa, na fase adulta, com o conhecimento, com a instrução que recebeu, ganhar o pão de cada dia, exercer uma profissão, ter uma consciência mais dilatada com relação a tudo. Então nós estamos vivendo um momento, isso nós falamos geral, né?
Quanto mais você investe em educação, mais você adquire, né, uma condição melhor para o povo. Mas aí o povo bem instruído, ele começa também a exigir mais. Ele começa a ter mais condições de reivindicar umas coisas melhores. Então, justamente, ser educado hoje é fundamental até para a pessoa poder analisar o que se processa no mundo. E eu vejo assim que a tecnologia foi muito boa, a internet ela abriu, não tem mais trava. Então hoje nós podemos comunicar, podemos saber, hoje nós temos os meios de comunicações que transmitem conhecimento, você pode fazer os treinamentos até online, coisas que antigamente não tinha, você tinha que deslocar, você tinha que ir para um lugar. Então o conhecimento hoje, ele está muito propício e só depende também das pessoas. Do interesse, né? Do interesse de se desenvolver. Esse é um desenvolvimento. Né? E o conhecimento tem muito a ver com você estar livre. Porque você começa a saber se você está sendo manipulado, se ter você opinião está sendo própria. usado, ter uma opinião, formar uma opinião, e quando alguém falar alguma coisa, se realmente aquilo que está sendo falado, transmitido... Você passa a refletir. Isso, exatamente. E se ela tem basamento, porque, consequentemente, nós estamos vivendo aí uma situação de muita ignorância. Demais. E as pessoas não querem que essa ignorância seja dissipada. Então, quando a gente vê um mundo político, onde você não vê ninguém fazendo uma proposta coerente, não se fala de proposta que vai fazer. E quando ele fala, vou acabar com a pobreza, mas o que é acabar com a pobreza? E também não explica como que ele vai acabar com a pobreza. Lógico, eu falo, mas eu não ponho afirmativamente, realmente, o que vai ser feito com coerência. Então é iludir. É você vender uma imagem, vender uma proposta que não tem sentido. Tem uma participação do telespectador aí, vamos colocar. Olá, boa tarde. Eu sou a Silvana aqui de Nova Odessa e eu queria fazer uma pergunta para o astrólogo. A gente ouve as pessoas falando, eu estou no meu inferno astral. Então eu queria perguntar para ele o que é o inferno astral e se tem como a gente saber quando a gente está nele. Tá aí a pergunta. Essa pergunta é fácil, galera. Essa pergunta é interessante porque na época do Marco Cardoso ele falava que antes de você fazer o seu aniversário, né, um período antes, você estaria no inferno astral. Mas o que é ser um inferno astral? A gente fala que energeticamente, como você faz o aniversário, você está consolidando, né, mais um período de um novo ciclo de vida. Mas quando você olha para você tem que observar o seguinte: como que você se sente bem? O que é você passar de um ano para o outro? Simplesmente é uma data. Sim. Lógico que como a gente vê toda essa parte do astral, você vê os planetas, você vê tudo isso, né? Você fala assim, tá, como eu não passei ainda no aniversário, eu ainda não estou completo, como se faltasse alguma coisa. E não é assim que funciona. O que é propício, o que não é propício. Então tem gente hoje, por exemplo, que fala assim, hoje o seu signo está dizendo que você não deve sair de casa. Então tem muita gente que costuma falar esse tipo de coisa. E porque hoje você está no seu inferno, porque você não fez o aniversário, ou nesse período antecede, você ainda está com... Ou o planeta que está passando hoje... Você sabe que eu acredito também, viu? Eu não acredito muito nessas coisas, não. Quem que faz o seu próprio dia é você mesmo, o seu astral, né? Você que dita o seu dia, se ele vai ser ruim ou bom. Se aconteceu, por exemplo, alguma coisa ruim no dia, não vai dizer, isso não quer dizer que, por exemplo, que o seu dia vai ser todo ruim, né? Foi um fato isolado que aconteceu que pode muitas vezes mudar a tarde e mudar a sua perspectiva de vida, né? Sim. Olha, às vezes você pode ter uma pessoa que tem o mesmo signo, a mesma coisa. Ela sai de casa, ela sempre tem um pensamento de prosperidade positivo. Então, mesmo que ela perca o ônibus, fala, nossa, perdi o ônibus. Mas se a pessoa ela é negativa, ela entra nessa negativa, perdeu o ônibus, já começa a xingar, já não tenho sorte, não tenho isso. Como vai ser depois do dia dela? Ela mesmo já entrou
energeticamente falando, gente, num processo reativo. E mente sã, corpo são, como já expliquei aqui. E aí você começa a tumultuar o seu dia a dia e uma coisa vai puxando o outro, porque você entrou numa frequência energética negativa. Baixa. Aí tem muito a ver com a nossa baixa autoestima, crenças limitantes que muitas vezes a gente começa a dizer, olha, isso aqui é negativo, isso é positivo, isso é bom, isso não é bom, né? Mas uma coisa é certa, você que quando está num momento de transição, você sempre tem que dizer o seguinte, o meu dia é bom, vai ser melhor ainda, e cada dia é melhor, sempre melhor. E independente das circunstâncias. Sim, dependendo das circunstâncias. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que, nossa, de repente, fura o pneu. É um fato isolado. Isso. Aí a pessoa vai, de repente, ele descobre que se ele tivesse andado, teve um acidente grave lá na frente e ele foi poupado disso. Então, às vezes você fala, antigamente os pessoal falavam muito disso. Nossa, aconteceu tal coisa, mas às vezes aquela coisa aconteceu justamente para não ser uma coisa pior. Ou uma situação que poderia repercutir muito pior. Isso que é uma coisa, você quer ver um exemplo grande que já aconteceu com uma pessoa? Eu estava vendo isso esses dias atrás, aí um comentário de um artista, né? Que ele saiu atrasado de casa, ele tinha um voo para pegar para a Europa, coisa e tal, né? E o que aconteceu? Ele perdeu o voo, acabou chegando lá na coisa, atrasado, perdeu o voo, né? Falou, ficou puto da vida, estressado e tal. Aí passou o dia todo, chegou no período finzinho da tarde, ele descobriu que o avião tinha caído, né? Aí ele colocou a mão na cabeça e falou, porra, Deus me salvou dessa, né? Então, são coisas que tem males que vêm para bem, sim, né? Mas se é uma pessoa reativa, já vai reclamar de uma situação. Sim, exatamente. E às vezes a gente tem que olhar como a vida flui, como ela vai. Às vezes você fala, nossa, aquela pessoa tem sorte. Mas por que ela tem sorte? Porque ela não entra nessas zonas energéticas que, olha, a vida não é ruim, que isso não dá certo, hoje não vai ser um bom dia, tudo é bom. Quando perguntam para mim qual é o melhor mapa, eu falo, todos eles são muito bons porque tem a ver com você. Isso é o melhor para você. Tá? O que é bom para mim não pode ser bom para o outro. Tá? Tem muito a ver com as minhas crenças, da forma que eu fui criado, da forma que eu vejo o mundo, da forma como eu assumo a responsabilidade com relação aos meus desafios no dia a dia. E tem gente que reza lá pro santinho dele e as coisas fluem. Sim, sim. Eu conheço gente que vai lá, ó, amanhã eu vou acontecer tal coisa, vai lá, acende uma vela lá pro santo dele, faz oração e no dia seguinte acontece. Entendeu? Então, quer dizer, é a chamada fé acompanhada de acreditar, né? Na realidade, assim, quando você tem realmente certeza, tá? E você não tem conflito e merecimento, né? Porque uma coisa é o seguinte, tem gente que quer ficar muito bem de vida, certo? Mas o que ela faz para que isso ocorra? Exatamente. Tá? Nós estávamos falando agora há pouco a respeito de ensino. Sim. A pessoa começa a trabalhar numa empresa, começa a ter uma atividade, ela O que você está querendo falar é questão de mérito. Mérito. É mérito. As pessoas têm que ter mérito para alcançar o que deseja, é isso? Sim. Por quê? Porque ela está fazendo a parte dela. Sim. É aquela história da pessoa que pedia para Santo Antônio ganhar na loteria. Né? Todo dia ele pedia. Até o dia que o santo veio até ele e falou, gente, se você jogar eu te ajudo, mas jogue. Como é que você quer ganhar se você não joga? Então, nós temos que fazer o seguinte, tudo que acontece na nossa vida existe uma razão. Sem dúvida. Tá? Até o pai e a mãe que nós temos, a família que nós temos, ela é a melhor que nós temos. Tá? Existe um aprendizado por trás disso tudo. Muitas vezes a gente vê pessoas que, por uma relação, por exemplo, uma relação conjugal, tem filho, de repente, um pai vai embora, morreu. Aí fica a mãe, às vezes a mãe fala assim, nossa, por que eu fui, eu não fui, meu marido foi, ou vice-versa, né? Por que a mãe foi e o pai não foi? Qual é o objetivo disso? Qual é o compromisso
com relação a essa família. Às vezes alguém precisa dessa pessoa, ou às vezes essa pessoa precisa ainda realizar alguma coisa. Eu vejo assim, se existe Deus, se existe Jeová, se existe, sei lá, Buda, não importa, existe uma força maior que ela está constantemente nos ajudando a sermos melhor. E muitas vezes a doença vem porque a gente resiste não aceitar as mudanças que está vindo. Porque tudo na vida ela é dinâmica. Nada fica parado. Tudo está em transformação. Tudo está em movimento. E o movimento qual o objetivo? É a gente se aprimorar, a gente expandir a nossa consciência. E quando eu resisto a isso, tá, a vida vai criar mecanismo para você despertar para isso. Muitas vezes ela fala, nossa, mas eu bati o carro. Peraí, você vai bater o carro porque de repente você pode estar lastimando de um dinheiro ou de alguma coisa. Ah, por que as coisas não saíram para mim? Porque alguma coisa dentro de você precisa ser mudada. Às vezes a pessoa fica doente, é obrigada a ficar por um período numa cama e ela é obrigada a ficar com ela. Ela tem que parar e começar a ouvir, sentir, se ver. Então, não importa o que você está realizando. Importa, sim, quanto que você está apto a aceitar as mudanças que a vida está processando na nossa vida. Porque quanto mais eu esteja focado nisso e prestando atenção nisso, mais a minha vida vai fluir. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma pergunta que a gente já tinha conversado aqui no off, né? E agora eu quero colocar aqui também para o público, expor para o público, é a questão do misticismo brasileiro. Por que o brasileiro é tão... tem essa questão de misticismo, hein? Tem muito a ver com o próprio desenvolvimento do nosso país, né? Se você vê a nossa estrutura, né? Quando o português chega até nós e ele entra em contato com os nossos índios, né? Que os nossos índios tinham uma vigilância, eles tinham os rituais deles, entendeu? Pois vêm os escravos, tá? Os africanos, que também traz uma cultura, tá? Onde eles faziam lá as suas oferendas aos orixás, e consequentemente o que acontece? O brasileiro, ele emocionalmente é um povo sensível, tá? Ele é um povo caridoso, devoto. É um povo devoto, né? E tudo isso ajuda o quê? Ele sempre está buscando algo mais, né? E esse misticismo, ele reverbera aonde? Dentro da religiosidade, tá? Você vê que é interessante, nós vemos que o brasileiro, ele é místico, tá? Porque ele sempre está buscando algo além desse quadradinho que é a nossa parte racional, tá? Ele sempre acha. Então, ele, por exemplo, Nossa Senhora, que foi agora, essa semana, né? Que representa a padroeira do nosso país. Quantas e quantas pessoas nós vemos que tem muita fé e conquista milagres em cima disso, são devotos, tá? Mas por quê? Porque ele não é tão racional. Então ele se abre de corpo e alma, acredita, ele vai lá, vai na missa, tá? Ele entra em conexão com essa Divina Mãe. E a Divina Mãe acolhe. Então, nós vemos muita gente hoje que tem muita fé em Nossa Senhora. E alcança, porque eles põem a alma, ele põe a fé naquilo. E as coisas acontecem. Eu tenho um fato que aconteceu, vários fatos, não foram uns, né? Que médicos falavam, acreditavam que a pessoa estava no final da vida, né, dela, só que a fé acabou mantendo ele vivo lá e o cara acabou se recuperando, né? Tem várias histórias de pacientes incríveis que contam que a fé conseguiu recuperar e trazer a pessoa de volta para a vida, né? Olha, se você pegar Jesus, para mim, foi o maior terapeuta que nós tivemos. Tá? E toda vez que ele realizava uma cura, ele sempre falava para a pessoa que tinha sido curada, que tinha acabado de ser curado, que quem curou foi a fé dele. Nunca ele curou alguém que não tivesse, por exemplo, fé. E ele sempre falou, vá e não peques mais. O pecado que ele fala é justamente a pessoa, por exemplo, seguir o bom caminho.
O bom caminho, o que que é? É você respeitar o próximo como a si mesmo. Já visto que ele falava que o maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar alguém se eu não me amo? Como eu quero encontrar alguém que me ame se eu não me amo? Isso é física quântica. Eu dou para o universo me dá de volta. Então, se eu procuro sempre estar tendo atitudes coerentes, ações coerentes, com responsabilidade, principalmente respeitando o outro, né, o universo vai me colocar as situações vai conspirar, assim. vai, dependendo da situação, conspira a seu favor. Exatamente. E dependendo da outra, conspira, na verdade, contra a pessoa. Então, nós estamos falando justamente quando pergunta se essa coisa do inferno, astral, alguma coisa. Se eu sou uma pessoa que eu acredito em mim, tenho fé em mim, respeito o próximo, o que vai acontecer no meu dia a dia é resultado disso. Porque eu vou atrair pessoas que me respeitam, eu vou atrair situações que vão me abrir possibilidade de ampliar essas coisas. Mas se eu vejo maldade no outro, se eu vejo sempre que a coisa está pior, se nós vemos que tudo vai piorar, o que vai acontecer com o nosso país? Nós estamos vivendo uma situação dessa. Sem dúvida. Porque todo mundo está com medo. Você acha que, por exemplo, esse clima, né, de polarização e tal, a gente sabe que ela é prejudicial, né? Tem um clima de revanchismo, de briga, parece que até uma coisa de briga de torcidas, né? Isso daí é uma coisa prejudicial para o próprio país, porque a energia dela o país fica baixa, né? Nós estamos vivendo mas isso tem a ver com o mundo, porque como nós somos egoístas, nós temos uma característica de sempre pensar em mim, para depois pensar no outro. Então, o que nós estamos vivendo hoje, essa energia que nós estamos entrando em aquário, tá? Que nós saímos da era de peixe, entrando na era aquário, tá? Peixes era assim, todo mundo em prol de um líder. Tá? Você vê que nós estamos aí, tem alguns redutos ainda, que tem aí as pessoas que estão ainda impondo, né, o que ele pensa em prol de uma nação. Olha o que está acontecendo na Rússia, né, com relação à Ucrânia. Essa situação de um líder pondo por interesses arbitrário, né? Arbitrário e impondo uma situação no povo. Tá? Mas a energia de aquário é uma energia social, tá? Onde todos têm o mesmo direito. Tá? Não adianta você ter uma minoria que domina e tem todo um poder socioeconômico, enquanto milhares de gente estão passando necessidade e fome. Tá? Então nós estamos vendo agora, essa polarização é o seguinte, as pessoas ainda querem manter uma situação de domínio, ela quer ainda, de novo, nós voltamos na educação. Se eu tenho um povo educado, instruído, ele sabe reivindicar. Sim. Ele sabe pedir os direitos. Quer comparar? Vamos fazer uma comparação? Pega o Brasil com os Estados Unidos. É um país que sabe reivindicar os seus direitos. Né? Porque tem uma estrutura diferente educacional que nós tivemos. Tá? Nós tivemos sempre o estrangeiro que veio para o nosso país, quando vieram aqui, ele veio para quê? Explorar isso aqui e ir embora. Então ninguém explorou isso aqui no sentido de vamos pôr esse país para melhorar. Então, o que acontece? Hoje o nosso gestor político é incompetente. Por que ele é incompetente? Porque ele está focado em curto espaço de tempo fazer uma atividade. Ninguém pensa a longo prazo. Nosso país, por exemplo, ele sofre porque nada é feito para que daqui 20 anos, 30 anos vamos ter uma coisa. A minha formação técnica, como engenheiro, a gente vê exatamente a parte de desenvolvimento. O nosso país é muito criativo. O brasileiro é criativo. Mas falta o quê? Falta justamente essa coisa de ser investido, principalmente... Falta conhecimento. Exatamente, instrução. E quando você conhece, você respeita a necessidade do outro. Aí você conhece seus direitos e os seus deveres. Isso. Não só isso, né? Eu preciso também saber que
os meus direitos atrelados aos meus deveres. Sim. E hoje nós estamos vendo aí essa polarização, onde as pessoas querem receber muito direito, mas não sabem os que têm deveres com relação a isso. É muito direito e pouco dever. É isso que a gente pode dizer. Muito obrigado pela sua participação. Você queria falar alguma coisa a mais? Não, agradecer a participação com vocês. Semana que vem estaremos aqui de novo. E viu, agradecer, falar que o povo está gostando muito de sua participação aqui no programa. Vários elogios que foram tecidos a você. E parabéns aí pela sua participação e por enriquecer aqui o conteúdo do programa. Né? E agradecer ao público, né? E realmente as pessoas sempre estarem voltadas para positivo. Sempre o polo positivo, nunca o negativo, né? É isso que é verdade. E vamos para um recadinho aí agora, né? Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóveis, a sua melhor opção é a Fiola Imóveis, uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo em seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado. No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóveis também se destaca pelo cuidado com as pessoas, o que fez a conquistar o título GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. A sede está localizada na rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. Os canais de comunicação são www.fiolaimóveis.com.br e os telefones 3407-3958. Repetindo, 19-3407-3958. Ou o telefone 19-98429-0200. Repetindo, 98429-0200. Rapaz, aí, se você pensou em alugar, vender ou comercializar sua casa, é com a Telfiola, né, rapaz? Fiola Imóveis, né? Estamos agora aqui para bater um papo bacana, descontraído também. Também não pode também ficar muito naquela coisa tensa de ficar falando de política, porque a política já está chata demais. E ficar discutindo papo de forma tensa, né? Chata, aquela coisa amarrada, não vale a pena, né? A melhor maneira de a gente debater o assunto é aquela coisa leve, né? E trazer de forma transparente para o povo, né? E de modo simples, que é o mais importante de tudo, né? E para bater esse papo legal, descontraído, legal, a gente vai falar aqui com o nosso amigo Fred Faria, que é o analista político aqui do nosso programa Na Moral. Muito boa tarde, Fred. Boa tarde, nossos amigos aí que estão acompanhando Na Moral. Essa quinta-feira e início de sexta-feira foi muito, assim, movimentada na área política? Na verdade, né, Ricardo, a gente está esperando a qualquer momento o tão aumento do IPTU, infelizmente, né, mas a gente acredita que eles não vão colocar isso em pauta agora nesse período de eleição, enfim, porque bem ou mal um está apoiando o outro e tudo isso impacta, né. Então, não entrou na pauta de ontem, mas a gente teve aí, sempre tem um ou outro projeto, né, que a gente sempre fica na expectativa de como vai ser a votação, e ontem não foi diferente, viu, Ricardo? A gente teve aí um projeto que entrou em pauta, que foi aprovado, mas que a gente ainda está acompanhando o andamento, que é o projeto do vereador Wagner Malheiros, a respeito da disponibilidade da lista das vagas das creches, né? É um assunto que já alguns anos já vem sendo pedida essa transparência nessa lista, né? E ontem foi aprovado e a gente espera que seja não só confirmado, mas que depois o prefeito, né, ele realmente dê sequência, ele não vete esse projeto que é tão importante para a transparência desse assunto. Isso é importante porque a gente está relacionando, é o que eu falei ontem, né? A questão de vagas de creche e a questão de saúde no Brasil é muito complicado. Porque, por mais que você investe,
sempre nascem novas pessoas, sempre surgem novos pacientes, novas pessoas doentes, o caramba 4. Então é um poço sem fundo, né? Saúde e educação é um poço sem fundo. Tanto é que mais ou menos 50% do orçamento da prefeitura vai para onde? Para saúde e educação, né? Então é uma coisa meio complicada de falar. Todos os anos, ontem eu falei aqui, todos os anos nascem milhares de crianças na cidade, né? Não tem como você controlar essa coisa de vaga de creche, não tem, sempre vai ficar faltando vaga de creche. Então, a questão é o seguinte, não poder deixar também ter esse disparate, né? Esse avanço aí, esse déficit grande de vagas. Mas o importante é se manter controlado, não ter problema nenhum, para que todos aí tenham o direito de ter o conhecimento e a educação, né? Isso, Ricardo. É importante até porque é do Estatuto do ECA, né? Ele deixa bem claro a obrigatoriedade, né? O quanto que a criança tem direito de estudar, de ter a sua vaga, né? Então é importante que a gente acompanhe, esteja sempre, né, antenado, e muitas prefeituras já fazem, Ricardo, de quando não tem a vaga no serviço público, ele arca com a despesa de uma escola particular, lógico, escolas menores, né, mais simples, mas que atende aquelas demandas, né? Porque como você disse, muito bem claro, não dá para você prever exatamente. Então você faz você tem uma previsão, mas algumas crianças a mais que passe dessa previsão, a prefeitura arque com esse custo, né? Paga para uma escola uma vaga. Isso já acontece em São Paulo, já acontece em outras cidades aí do nosso estado. O importante é a criança tá na escola, o importante é a criança não estar aí nas ruas aí, né, solta, né, Ricardo? Sem dúvida. E teve um outro projeto também que foi muito importante, votado na Câmara, não sei se foi votado ou deixou para votar na outra semana, que foi a questão da cessão de um terreno para a construção de casas habitacionais, é isso? Isso, na verdade ele foi confirmado, viu, Ricardo? Ele já tinha sido aprovado na última sessão, né, e agora em segunda votação foi aprovado, né, são o projeto 113 e 114/2022, é uma área lá na região da Balsa, que está sendo disponibilizada aí para mais de 400, né, imóveis. É uma área que na ocasião, Ricardo, foi só um motivo de preocupação do Juninho Dias, porque hoje essa área ela já foi preparada e está sendo utilizada como lazer para a comunidade. Então, é um grande questionamento, inclusive eu sei que o Luiz Cesareto está para vir aí a qualquer momento, né, Ricardo, no programa, é saber quanto tempo essa obra vai durar, quanto tempo as crianças nem vão ter a moradia, né, e nem vão ter esse que eu acho que foi o debate que aconteceu sobre esse projeto, porque todo mundo é favorável, né, lógico, e outra preocupação que os vereadores mostraram, e eu concordo, é saber se toda a infraestrutura para receber esses imóveis está preparado. Fred, eu estava conversando aqui também ontem com a Sandra, e eu falei a respeito do bairro ser novo, não dá para a gente cobrar a infraestrutura logo de início. Aí a gente sabe que esse empreendimento, por exemplo, vai demorar aí de 3 a 4 anos para ser construído. Até lá, você pode ter certeza absoluta que eu acredito, só falta, aí é má gestão. Eu vou ter que falar que é má gestão. Se daqui 4 anos não tiver infraestrutura lá, mas com a chegada de novos empreendimentos, a tendência é que melhore lá o local na questão da infraestrutura, né? A gente fica preocupado, viu, Ricardo, porque a gente já está vivendo isso no pós-Anhanguera. Quando lançaram lá os condomínios, Vida Nova 1, Vida Nova 2, infelizmente a estrutura que tinha ainda não estava pronto, né, para atender, né? Lá é uma questão diferente, sabe por quê? Eu vou explicar para você. Porque é o seguinte, lá foi determinada uma coisa, tem que construir uma transposição para poder ali desafogar o número de carros, por isso está tudo travado. Isso daí não foi culpa do poder público, foi culpa sim do governo do estado, que não trouxe dinheiro, recursos para construir isso daí, porque isso daí é uma área, por exemplo, que passa por uma pista. Então não depende do município, e sim depende do governo do estado. E ficou tudo travado, isso aí anos, por isso que a infraestrutura não chegou, né? Eu acho que uma parte sim, viu, Ricardo? Mas a outra, hoje já tem posto de saúde lá, né? Então esse posto de saúde teria que ter aumentado com a chegada de novos condomínios. Então que a gente só fica preocupado, é igual você falou mesmo, não tem como lançar um posto de saúde antes das habitações ficarem prontas, mas elas têm que estar sincronizadas, né? Porque na hora que lançar hoje 400 imóveis,
Se a gente colocar 4 pessoas, 3, né, são mais 1.200 pessoas naquela região. E esses 1.200 vão precisar de ônibus, esses 1.200 precisam de, né, atendimento médico, precisam de creche. Então, o nosso único receio é que a criança, a família, não tem como esperar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a gente luta, né, Ricardo, como munícipe, para que isso esteja se comunicando e esteja programado para se lançar isso no período da inauguração. A gente sempre torce para o bem da cidade, né? E torcemos que os governantes do nosso município e dos municípios vizinhos trabalhem em prol da população, que é o mais importante, porque depois na hora de pedir voto, viu? Não é eleitoral, a hora de pedir voto, todo mundo é santo, todo mundo é legal, todo mundo é bacana. Mas na hora depois que o cara é eleito, a população não existe mais, né? Eles desaparecem das ruas e esquecem do povo. Essa que é a realidade dos fatos. Ou tem alguma coisa mais, não, só aquela declaração do Juninho Dias, né, no final, se tem um espaço para que os partidos possam se falar, né, e o Juninho Dias ali deu uma intimada, né, uma chamada aí no secretariado, que ele tem muitas Ele falou que foi boicotado, coisa e tal, mas viu, ele tem provas disso? Então, na verdade, ele colocou assim, ele espera que eu não esteja sendo boicotado como uma coisa, né, que pode ser, mas que não tem o que ele espera, né, como ele representa uma comunidade, uma região. Uma coisa que você acha que isso daí é uma coisa política? Eu até falar, citar nesse assunto, porque a questão é o seguinte: como que ele pode ser boicotado se ele faz parte da base do prefeito? Né? O prefeito está do lado dele. Jamais eu acredito que por exemplo, o secretariado ia boicotar o Juninho Dias, sendo que ele é da base. Né? Não tem lógica isso. Eu também creio que não seja, né? A gente quer crer, por isso que ele até não divulgou nomes, porque ele espera, né, que ele tenha essas respostas, mas ele é um representante do povo, ele precisa ser posicionado, né, seja negativamente ou positivamente, né? E uma coisa que você tocou aí é também dar o nome aos bois. Não vinha aqui em público, viu? Você aí que é vereador, viu? Não vinha ali usar a tribuna e falar, eu acho isso, mas não ter prova e não mostrar também os nomes, porque se você está citando o nome, você tem que provar, porque dizer, lá na prefeitura não só tem um secretário, tem milhares de secretários, e você acaba depreciando a imagem dos bons secretários que trabalham ali com muito afinco. Então, vamos pensar bem na hora de você fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva e não destrutiva, viu? É isso que eu falo. É isso aí. Tô certo ou tô errado? Opa, não, é isso aí. Vamos aguardar aí, mas a gente espera que tudo isso seja respondido e a população seja atendida. Então quer dizer que, por exemplo, a área política nessa semana pegou fogo aqui em Americana? Dá uma aquecida, né? Sempre dá. A gente está num período eleitoral, bem ou mal, aí, seja na esfera federal, estadual, sempre tem alguém apoiando alguém, né, Ricardo? E a gente vai estar sempre aqui trazendo as informações aí para o nosso público, para que eles fiquem antenados aí no que está acontecendo. A última opinião, quero que você dê a sua última opinião, é a respeito, por exemplo, do apoio do Chico Sardelli ao Bolsonaro e o Tarcísio. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, eu concordo que assim, o Chico ele tem que se posicionar porque está em jogo é a cidade, não é o Chico Sardelli, é a cidade, né? Então, acho que você não dá para ficar em cima do muro querendo agradar os dois, né? Então, ele se posicionou aí, eu acho que para a cidade é um posicionamento daquele que tem, né? O Tarcísio hoje tá na frente aí nas pesquisas, então realmente a gente agora sem deputado estadual e sem federal precisa mais do que nunca desse apoio da esfera federal, estadual. Então eu acredito, Ricardo, que você realmente não tem que ficar em cima do muro, tem que se posicionar. É lógico que o Partido Verde, que é o partido do prefeito, né, agora vão vir aí com todas as chancelas administrativas, porque a nível de federação o Partido Verde está unido com o PT. Você acredita fielmente que vai ter alguma sanção? Não acredito, mas é igual nós comentamos, acho que há 2, 3 programas, essa história de federação é muito nova, né? Então vamos ver como isso vai se desenrolar. Eu não acredito, o Chico é um dos fundadores aí, entre aspas, né? Você foi um político de diálogo, né? Nunca foi de atrito. Então eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Também vejo, quem ganha com isso é a Americana, são os munícipes daqui. Fred, obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde e te espero na semana que vem. Tamo aí, próxima semana estamos juntos aí. Muito obrigado aí pelas suas dicas aqui na área política, né? Rapaz, uma boa festa começa com um bom buffet. Você já ouviu essa frase? O Salgueiro Buffet conta com uma estrutura, atendimento de qualidade e cardápio personalizado para atender suas expectativas. Há 10 anos no mercado, o Salgueiro Buffet busca proporcionar um atendimento dinâmico, de excelência e com muito requinte.
Faça seu aniversário, festa de debutante, casamento, confraternização de eventos corporativos de um buffet preocupado com sua satisfação e respeito ao cliente. Para fazer o seu orçamento, entre em contato pelo telefone 19 982 466642. Repetindo, 19 982 466642. É o Buffet Sabiú fazendo a tua festa. Rapaz, que show de bola, hein, rapaz? Pensou em festa, faz com o Sabiú. Festa, né, rapaz? E tem aqui que você entregou aqui, chuva. Isso aqui é depois. Agora, chuva forte em Rio Claro, ontem às 18h30, o teto do shopping desabou, rapaz. E ainda bem que, graças a Deus, ninguém ficou ferido, né? E a equipe do Corpo de Bombeiros do shopping deu apoio a tudo isso daí, né? Então vamos ver as imagens aí que aconteceu com uma forte chuva que aconteceu lá em Rio Claro e acabou alagando todo o shopping e desabando a estrutura de gesso lá do telhado do shopping. Lojistas trabalhando para tirar água da loja e o prejuízo vai ser grande, hein? Esse shopping tem pelo menos um mês para fazer todo o cenário dos concertos e quem fica com prejuízo são os lojistas, né, rapaz? Lojas âncoras grandes que ficaram aí no prejuízo. Mas então, olha, rapaz, vamos torcer aí. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, não teve nenhum ferido, só foi também, por exemplo, danos materiais, né? Menos mal. E vamos também torcer que o shopping deu uma estrutura mais forte para que os proprietários, os funcionários possam trabalhar sem nenhum tipo de outro. Porque quando eu lá cai na cabeça da lei, aí mata o cara na hora, né? Então, precisa ter uma estrutura melhor o shopping para não ter nenhum problema. A criança lá, o pai pegando ela no colo, assustada, coisa e tal. É uma coisa assim que espanta e que deixa todo mundo chocado, né? Infelizmente, aconteceu essa cena lá em Rio Claro. Vocês estão vendo a imagem aí nesse instante, né? E para continuar com essas informações, né? A gente também tem que falar um pouco na área policial. E para falar em área policial é com quem? É sempre com o Sérgio Evangelista, que traz tudo o que aconteceu aqui na nossa região. Falando sempre só no nome da Guarda Municipal de Americana. É ou não é o Evangelista? Boa tarde, Ricardo. Mais uma vez estamos aqui, né? Sempre um prazer vir aqui bater esse papo com você e através do milagre da tela, da televisão, adentrar as casas aí dos nossos telespectadores nesse momento aí que muitas pessoas estão almoçando, comendo aquele grude, como fala, né? E assistindo. Aí você acredita que eu já ia falar assistindo a estação espacial? É a força de hábito. Acompanhando aí o Na Moral. E nós estamos aqui para... Você vê de rosa em homenagem ao Outubro Rosa? Isso, é Outubro Rosa, dessa camiseta bacana aí. Inclusive vai ter um evento aí, né, na Avenida Brasil. Vai ter no dia 23 agora de outubro, a partir das 9 horas vai ter caminhada. Então as pessoas que queiram ir participar tem que trocar, né, 2 quilos de alimento não perecível. Vai lá na Secretaria de Promoção Social e entrega. E aí lá, ganha o kit? Ganha a camiseta e pega a camiseta no domingo, dia 23, que vai ter a caminhada. Vai sair às 9 horas da manhã aqui do CCL. Essa caminhada já tem uma tradição grande. Tem tradição, quem está sempre na frente dela é a Maria Fernanda Meneghel, a esposa do Pé Meneghel, que organiza tudo, orquestra tudo, né? Exatamente. Inclusive, Ricardo, está previsto, né, que a ex-primeira dama, que é a madrinha do evento, a dona Lu Alckmin venha, e que provavelmente o seu Geraldo venha também aí. Geraldo Alckmin. Isso, nessa caminhada aí, no próximo dia 23. E aproveitando, quem acompanha, eu encontrei com ele ontem, eu estava ali no Paço Municipal, ele estava subindo as escadarias, inclusive ele manda um abraço para o Ricardo lá, eu acompanho vocês, o nosso prefeito. Chico Sardelli. Coincide o horário do almoço dele, ele está acompanhando lá, um abraço para o Chico, um abraço para o Franco Sardelli, que é o filho dele, que acompanha, uma honra aí a gente ter uns telespectadores desse quilate aí. Então vamos aí às notícias. Vamos lá, o que aconteceu? O Laércio preparou até algumas fotos aí, Laércio, para a gente soltar aí para os nossos telespectadores. Olha, isso aí, imagina você estar
na sua casa, tranquilo, sossegado, você sai no quintal e depara com o jacaré. Jacaré. Onde que foi isso? Esse jacaré aí foi na vizinha cidade de Rio Claro. Rio Claro. Esse jacaré aí, segundo as informações, tem uma lagoa ali muito próxima, talvez até por essas águas que jorraram recentemente, o jacaré acabou submergindo e ganhou liberdade aí, parou no quintal dessa residência aí. Foi um Deus nos acuda, né? O pessoal do bombeiro esteve lá no local e resgatou o jacaré, mas vou dar um conselho pro jacaré aí, que é aquele ditado, né? Jacaré que vacila vira bolsa de madame, né? Você falando em jacaré, sabe que eu lembrei de um fato? Você lembra que teve um rapaz que roubou o jacaré, tentou levar o jacaré embora aqui no zoológico? Aquilo lá virou notícia do Fantástico, pô. O pessoal andando de madrugada, o cidadão com o jacaré nas costas. E quem prendeu o cara foi a Guarda Municipal. Foi a equipe aí do Fantástico. Virou notícia nacional, né? Eu já vi furtar de tudo nessa vida, né, Ricardo? Galinha, porco, cavalo, já vi, mas jacaré realmente... É difícil, eles roubam por causa do couro e por causa da carne. Por causa da carne, por causa do bichinho. É. E você sabe que o jacaré nunca passa de ano, né? Por quê? Porque ele é réptil. Essa aí foi boa. Você tem mais algumas coisas tem, da Disney, né? Tem aí. Vamos colocar aí essas imagens aí do... Aliás, um abraço pro Emerson. Faz um baita, vou precisar trazer ele aqui, hein, faz um baita no trabalho aí na frente da Disney, né? E esse aí foi uma operação delivery que ocorreu ali na conjunto, a operação foi aquela conjunto habitacional dos trabalhadores. Não, os trabalhadores é a próxima. Essa daí é uma delivery aqui no Nossa Senhora de Fátima. Ah, sei. Os indivíduos, o pessoal ligava lá, e esse cidadão que saiu de mãos dadas aí com o Emerson, ele entregava um ilícito, né? Então o pessoal da delegacia fez um trabalho de investigação e deu o bote certo. E acabou levando esse indivíduo aí por xadrez. Isso é muito bom para a sociedade quando um elemento dessa natureza aí é recolhido. Nós temos também aí outras imagens, lá, se você puder jogar aí para que nós possamos ver. Isso daí foi ali no Jardim da Paz, né? Deixa eu verificar aqui o local exato, ali na área conhecida como Zincão. Zincão. Isso. Os patrulheiros receberam informação de que ali os indivíduos estariam traficando. A viatura foi até o local, o Wilson, e também o Aguilera e o um probleminha técnico, porque mais gente já resolve já. O Aguilera esteve lá, o Aguilera e o V. Miranda foram lá e conseguiram fazer a apreensão. Foram 47 pipetas de cocaína, salvo engano, mais 47 de maconha. Os indivíduos aí, ninguém foi preso durante essa ocorrência aí. E uma notícia também, Ricardo, chegou, talvez você já até saiba, hoje de manhã foi preso o último o Marcos Vinícius Salles Oliveira, 22 anos, né? Vini. O Vini, o famoso Vini. Era o quinto integrante que participou do assassinato. É esse aí que está na tela, né? Isso, exatamente, que participou do assassinato do ganhador da Mega Sena, tal de Jonas, né? Jonas, não sei das contas, tem o nome completo lá, que ganhou 47 milhões na Mega Sena e foi raptado, né? Lá em Hortolândia, na padaria, enquanto saía da padaria, e aí depois tentaram fazer uma transferência de, se eu não me engano, de 3 milhões de reais, né? Só conseguiram 20 mil reais, e aí acabaram espancando ele até a morte e depois abandonando ele às margens da rodovia lá em Hortolândia, né? Perfeito, isso prova que o crime realmente não compensa, né? Não valeu a pena, está todo mundo preso, uma vida ceifada e não levou ninguém a nada, a não ser... Só serviu para assustar os irmãos dele, que mudaram lá no local. E tomar uma cautela, até que os irmãos agora, por legitimidade, vai ser os herdeiros dele, né? Então, inclusive, vamos falar um pouquinho mais desse assunto, que ele foi, o Marcos Vinícius Salles de Oliveira, ele foi preso lá em Piracicaba, né? A DEI que teve apoio ali do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, para fazer todo esse suporte nessa operação, e ele foi preso numa casa lá em Piracicaba, por meio de uma denúncia anônima. Então, rapaz, foi a 5ª prisão de um participante aí da morte
do ganhador da Mega Sena lá de Hortolândia. Alguma coisa mais? Não, é só isso aí mesmo, Ricardo. Agradecer aí, querendo Deus. Semana que vem, né, na segunda-feira. Segunda-feira. Tem mais áreas área da polícia aqui. E eu queria complementar aqui, a gente teve um caso aí em Santa Bárbara do Oeste que ocorreu na quarta-feira. O casal Marília Vieira, de 38 anos, e Alexandre Margato, de 41 anos, foi preso. Rapaz, lá na região central, né? Tentando furtar 2 quilos de fiação elétrica dentro da casa, né? Os vizinhos acionaram a polícia militar porque escutaram barulhos lá meio estranho na casa ao lado e acionaram a polícia militar. Nesse instante, a polícia foi diretamente para o local e durante a incursão localizou os 2 criminosos lá dentro. Aí na hora de esclarecer, o rapaz falou, não, eu estava aqui roubando mesmo furtando mesmo a fiação para comercializar drogas, vender e comercializar drogas. A mulher, não, eu estava tentando impedir aqui, a versão da mulher, estava tentando impedir dele fazer essa besteira, coisa e tal. No final das contas, os 2 foram para a delegacia e acabaram no chilindró, rapaz. Que coisa impressionante, né? E terminamos aqui, né, na área policial e vamos agora falar um pouco lá do Fiola, né? Imóveis. Quando o assunto é compra, venda ou locação de imóveis, a sua melhor opção é o Fiola Imóveis, uma empresa completa e extremamente capacitada para intermediar as transações imobiliárias, prezando sempre pela ética, responsabilidade, inovação e transparência. Com 46 anos de tradição, a missão da Fiola Imóveis é conectar pessoas e imóveis de maneira descomplicada, trazendo seu portfólio oportunidades de Americana e região que passam por uma curadoria atenta e compatível com o mercado. No site da imobiliária é possível encontrar apartamentos, casas de condomínio, chácaras, terrenos, salões, galpões e muitas outras opções de imóveis, seja para compra ou locação. A Fiola Imóveis também se destaca pelo cuidado com as pessoas, o que fez conquistar o título GPTW, Great Place to Work, uma consultoria global que audita e certifica empresas com excelente clima e cultura organizacional. Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis? Fale com a Fiola Imóveis. Rapaz, a sede está localizada na Rua Tuiuti, 627, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. O telefone de contato é o 3407-3958. Repetindo, 19-3407-3958. Ou o telefone 19-984-290200. 984-290200. Rapaz, tá aí. Se você pensou em comprar, alugar, é com o Fiola Imóveis, né, rapaz? E temos aqui o Carlos do Piauí, né? Um caso lá no Piauí, não é isso? É um caso inusitado de ovos de codorna que estavam em bandejas, né? Você tem as imagens aí, Lárcio? Achamos uma chocadeira, né? Estava nas bandejas de venda em um supermercado em Campo Maior, no Piauí. Devido ao calor de 40 graus, nasceram 4 filhotes de codorna. Um funcionário que encontrou os filhotinhos. A imagem chama bastante atenção, né? Pelo fato, né, de ter 3 filhotinhos aí nascendo aí dos ovos, né, rapaz? Que coisa impressionante e que chama a atenção de todos. O calor estava tão grande que os passarinhos aí acabaram chocando, né? As codornas acabaram chocando sozinho, né? Isso daí são os causos que acontecem na natureza, né? Só na natureza que acontece isso. Ô, meu amigo Lárcio, eu vou pedir para você, por exemplo, colocar agora aí o vídeo, né, lá do nosso amigo Osmar Prado. Você está aí com as imagens aí, por gentileza? Você coloca as imagens aí e a gente vai falar a respeito do que a Globo fez com o Osmar Prado da Globo. Temos também uma outra informação aqui, que é muito importante, né, a gente passar aqui para todos, né, a respeito do que aconteceu com a Roberta Miranda. Né? Você tem o vídeo aí, né, o show da Roberta Miranda. Rapaz, olha o que aconteceu, velho. Na quinta-feira, né, Roberta Miranda usou as redes sociais para uma comunicação nada comum. Na verdade, ela convidou seus fãs e seguidores para o protesto a respeito de um fã, mas digamos assim, assanhado, que viu uma foto sensual da cantora e escreveu a ela que
se masturbou a noite inteira vendo a foto da mulher, da cantora, O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais. E Roberta Miranda, usando seu bom humor, convocou. A polêmica agora com o meu nome é porque um cara disse que chacoalhou a roseira uma noite toda por causa dessa foto sensual, Aí ela falou, ai por Deus, se isso for pecado, não sei. Gente, não tenho controle do órgão genital dele, E ninguém. Convoco o chamado, vamos lá, descascar a banana, E às 23 horas, todos os dias da sua vida. Rapaz, hein, rapaz, que coisa de cara, tudo, tem vergonha, rapaz, sei lá, eu pode fazer uma coisa dessa, jamais. Pessoa bem aclamada, conhecida, famosa, já teve respeito por mulheres normalmente. Ainda mais vai fazer uma conhecida publicamente, mais também, O cara vai falar isso com uma cantora e ele estava descascando a banana. E ficou horrorizado de ver as fotos sensuais de Roberta Miranda. Que coisa impressionante. E temos agora uma informação também importante da questão da NASA, A NASA aí traz detalhes. A humanidade aí está se preparando para voltar a pisar na Lua após mais de 50 anos. A missão Artemis 1 é o primeiro e importante passo do programa que promete fazer a primeira mulher e o próximo homem caminharem na superfície da Lua ainda nessa década. É uma missão não tripulada bastante longa, que vai durar algo em torno de um mês. O foguete mais poderoso do mundo, o SLS, vai decolar da plataforma 39B do Cabo Canaveral, carregando a nave Orion e seu estágio de propulsão criogênico. Essa é a missão que vai certificar tanto a Orion quanto o SLS para missões tripuladas. Então, vamos dar uma olhada em como a Artemis 1 vai ser, estágio central, que tem uma altura total de cerca de 65 metros e um diâmetro de 8,4 metros. E a mesma cor alaranjada vista nele e no tanque externo dos ônibus espaciais não é por coincidência. Hidrogênio líquido precisa ser mantido até do foguete. Esse estágio superior é o Interim Cryogenic Propulsion Stage, o ICPS. Ele tem aproximadamente 13,7 metros de altura. Muitas emoções para todos os seres humanos aqui do planeta Terra. Já pensou viver na Lua? Na ponta do SLS temos os componentes mais importantes para as missões. Lua já é outra história. Meus amigos, temos notícia do esporte aí? Temos, Então vamos aí falar com o Paulinho Filé a respeito desse assunto de esporte, o que aconteceu nesta quinta-feira e início de sexta-feira. Na moral desta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, o Paulo Filé chegando novamente com mais pitacos do esporte aqui dentro do Na Moral. Programa que vai ganhando cada vez mais audiência, já tenho encontrado com pessoas aí pelas ruas e falando muito do Na Moral. Parabéns, viu, Ricardo? Um sucesso realmente logo na primeira semana de estreia, já está dando um sucesso absoluto, boa audiência e o pessoal cumprimentando e complementando sempre até com sugestões. Mas parabéns aí para toda a equipe, para você, para o Lércio Rodrigues, também para o Roberto Miami. E chegando mais uma vez o Paulo Filé com os pitacos do esporte nesta sexta-feira. Pois bem, sexta-feira que antecede um final de semana cheio de definições no Campeonato Brasileiro da Série A. A rodada começa amanhã, e vai até na segunda-feira, quando teremos o fechamento da rodada em Bragança Paulista. Vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, 32ª rodada. O Palmeiras é o grande destaque. Está 10 pontos à frente do segundo colocado, 57 contra 47 do Internacional de Porto Alegre. Portanto, o Palmeiras já com uma mão na taça. Para mim, o Palmeiras já é campeão brasileiro de 2022. Até costumo brincar, o Palmeiras já poderia jogar com uma camisa, com uma faixa. Falar em camisa, eu estou com a camisa do Yacht Clube de Americana, para dizer a vocês que a partir da semana que vem traremos pelo menos 2 dias da semana informações do minicampo, que é a modalidade
instituída na década de 60, 70, aqui na cidade de Americana, pelo engenheiro Edson José Bassetti e alguns outros correligionários dessa modalidade. Começou pelo Rio Branco Esporte Clube, migrou para o Yacht Clube de Americana, hoje o Veteranos também tem minicampo, sim senhor. O Flamengo tem o mais populoso da cidade, o de maior participantes, o Clube Flamengo Futebol Clube do Machadinho, presidido pelo Mauro, enfim... Todos os clubes, o Bosque costuma ter, no momento está paralisado, mas volta às atividades ali no Castor Society, né, dos meus amigos Chico e Emerson. Então, os minicampos envolvem aí vários atletas de final de semana, aliás, não só de final de semana, que alguns clubes têm rodadas na terça, como é o caso dos Veteranos, quinta, sexta, sábado, domingo, quer dizer que praticamente a semana toda a bola rola nos minicampos, no campo reduzido, normalmente a medida entre 25 e 50, até 30 por 60. 7 na linha, 1 no gol, modalidade muito praticada aqui em Americana. E a partir da semana que vem a gente começa a trazer informações dos clubes, como é que estão os campeonatos. Normalmente os campeonatos duram um semestre, né? O IAT, por exemplo, está na sua 94ª edição, o que nos projeta aí para aproximadamente 50 anos de realizações de campeonatos de minicampo, quer dizer, coisa bacana, e o americanense pode sim curtir muito a sua prática do futebol no final de semana. Muito legal essa modalidade, e quem não conhecer ainda, visite um dos clubes da cidade, tá? Nós temos opções aí então no Flamengo, no Clube dos Veteranos, na sede náutica do Rio Branco Esporte Clube e também no Yacht Clube de Americana, e em breve também no Clube do Bosque. Falar um pouco de vôlei, hein? Pelo amor de Deus, os meninos do Zé Roberto Guimarães estão demais, venceram a Itália ontem 3-1 e estão na final contra a Sérvia no sábado, 15 horas amanhã. Grande jogo, todo mundo na torcida pelo Brasil. O Brasil feminino de vôlei vai levantar mais uma taça, sim senhor, tenho certeza disso. Portanto, fiquem de olho, porque o Brasil vai trazer mais um título para a nossa nação em vôlei feminino. Pois bem, falamos aqui de esportes no programa Na Moral. Um abraço para você, Ricardo Camargo, ao Laércio, ao Roberto Miami e aos espectadores, telespectadores ligados no Na Moral, nesta sexta-feira. Grande e forte abraço do Paulo Filé, um excelente final de semana a todos. Mas esse final de semana também promete um jogo eletrizante no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo já foram vendidos 39 mil ingressos lá para o Allianz Parque, mas o jogo vai ser lá. Então é muita promessa. O São Paulo tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, que está lá naquela zona do G8 tal, querendo entrar, dar uma beliscada na Copa Libertadores, na zona da Copa Libertadores, e o Palmeiras querendo continuar na liderança para pegar ali e também se tornar o campeão brasileiro antecipado, né? Eu acredito que o Palmeiras, mais em 3 ou 4 rodadas, deve se consagrar campeão brasileiro, né? E rapaz, esse jogo promete ser com muitas e fortes emoções. E o São Paulo sempre dá sorte, geralmente, contra o Palmeiras, né? Ele sempre dá uma beliscadinha, tira alguns pontos, né? Então o Palmeiras tem que ficar esperto. O Palmeiras já perdeu 2 pontos no último jogo contra o Atlético Goianiense. E agora, se ele perder mais 2 pontos, ou 2 ou 3 pontos, essa diferença para o segundo colocado, que é o Internacional, cai para 7 pontos, ou 8, né? E aí já começa a complicar e deixar o time do Palmeiras nervoso e entrando em campo, precisando da vitória, né? Agora, a respeito um pouco desse assunto sobre a seleção brasileira e na final com a Sérvia, o jogo do Brasil contra a Itália foi praticamente perfeito, né? O que a gente pode falar é que o Brasil deu um baile, deu um show na Itália e foi para a final com moral, com propriedade, e a gente espera que esse jogo agora na final, que deve ocorrer entre sábado ou domingo, seja também de fortes emoções, porque também do outro lado tem um time que também tem tradição, que é a Sérvia, né? E a Sérvia tem um time forte também e que vem com suas forças total para enfrentar o Brasil, o Brasil do vôlei feminino, na tentativa aí de beliscar
o título brasileiro. Isso daí vai ser um título inédito do Brasil, porque o Brasil até agora, se eu não me engano, salvo engano, se eu não me engano, não tem nenhum título mundial, né, pela ala feminina. Se tiver, vai ser o primeiro título e isso vai ser muito bom para o nosso vôlei feminino, que está sendo comandado por... Qual é o nome daquele rapaz lá? Zé Roberto Guimarães, né, que é um cara que entende tudo de vôlei e também é um grande gestor. Você vê, por exemplo, a estrutura que ele tem, o centro de treinamento que ele tem lá em Minas Gerais é invejável, né? E ele também lança vários jogadores e jogadoras para o vôlei. Então, parabéns aí para como que eu esqueci o nome de novo? Zé Roberto Guimarães, que é um baita de um técnico e também gestor, né? Tá, parabéns aí para ele também. Vamos agradecendo, vamos encerrando aqui o programa Na Moral, né? Foi uma semana de sucesso, fechamos com chave de ouro. Agradeço pela sua audiência e paciência e te espero a partir de semana que vem aqui na rede SPTV. Um beijo no coração de cada telespectador e até segunda-feira, se Deus quiser.